e abrisse no Evangelho de João, capítulo 11, vamos ler dos versículos de 1 a 46. É um trecho muito marcante da palavra de Deus. Um trecho que realmente, se a gente medita bastante, é uma passagem muito rica e tem muita coisa para a nossa vida, muita coisa a ver com a nossa caminhada com o Senhor. Assim diz a palavra de Deus, João 11, de 1 a 46. O título aqui é Ressurreição de Lázaro. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro lá sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e a chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta,
a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: o Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra está diante de nós. Sabemos, Senhor, que a Tua palavra não volta vazia, mas é alimento para a nossa alma, Pai. Fala-nos aos nossos corações nesta noite, Pai. Que não saiamos daqui da mesma forma que nós entramos, mas que Tu fales de acordo com a Tua vontade. Abençoe esse povo presente e a cada um que ouve a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, irmãos. Irmãos, esse talvez seja o milagre mais marcante do Senhor Jesus, né? Jesus fez muitos milagres e nós, como crentes, cremos que aconteceram mesmo esses milagres, e não somente isso, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, como dizem em Hebreus. Então, se Jesus era capaz de fazer milagres na sua caminhada na terra, Ele é capaz de fazer milagres até hoje, né? Ainda há pouco, na escola dominical, nós ouvimos que Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. O Filho de Deus que se encarnou, o próprio Deus que se encarnou, viveu entre nós, morreu na cruz, tomando sobre si os nossos pecados para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Mas muitas vezes, quando nós estamos diante da possibilidade de milagre hoje, quer dizer, nós dissemos que cremos nos milagres, mas será que quando a gente está diante de uma situação, um desafio, uma situação onde realmente só o milagre vai resolver, será que a gente realmente tem aquela fé? Será que a gente crê mesmo que Jesus pode fazer isso? Muitas vezes nós temos essa dúvida, e nessas horas, às vezes a gente só limita, a gente pensa, Jesus como homem, né? Com as limitações que o homem tem, esquecendo que Ele como Deus não tem essas limitações. Então eu queria meditar com os irmãos nesta noite sobre algumas coisas. Por exemplo, diante de uma situação que requer um milagre, como que a gente age? Depois nós vamos ver como que Jesus age e como, na verdade, como nós devemos agir, como que nós devemos encarar. E a gente tem nessa cena que a gente viu, né? Lembrando que Jesus nesse momento ele está sendo muito perseguido, inclusive pelas autoridades religiosas que estavam atrás dele, porque com esses milagres o pessoal estava acreditando mais em Jesus do que nas autoridades. As autoridades estavam perdendo o poder, estavam com ciúmes e queriam até matar, né? Quem lê um pouco depois na palavra de Deus, que depois de ressuscitar Lázaro, eles iam tentar matar Lázaro, né? Já que não morreu uma vez, vamos tentar uma outra vez, né? Justamente eles não queriam que Jesus ficasse assim tão acreditado, e a gente viu que várias pessoas se converteram por causa disso. Mas como que é isso, né? Qual o problema nosso de frente de uma situação que requer milagre? Na verdade, o que acontece? Nós subestimamos o poder de Jesus. Nós colocamos Ele como homem. Lembra que Deus, quando a gente fala que as características de Deus é onisciente, Ele sabe tudo, Ele é onipresente, Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, e Ele é onipotente, pode fazer tudo. Mas muitas vezes nós chegamos a Jesus e a gente
na nossa cabeça, com nossa limitação, nós limitamos o poder de Deus. E temos muitos exemplos aqui nas atitudes que a gente viu dos discípulos e também de Marta e Maria. Lembra que Marta e Maria e Lázaro eram amigos íntimos de Jesus. Então, tanto é que quando teve a notícia que Lázaro estava doente, as pessoas falaram, não, vamos falar com a Marta e Maria para comunicar a Jesus que Lázaro estava doente. Então, essa intimidade que tem, eram amigos próximos, né? Que privilégio, né? Então, mas se Deus é onisciente, Jesus onisciente, então é evidente que Jesus sabia dessa situação. Mas, mesmo assim, foram falar com Jesus. Foram falar com ele. Lázaro está doente. Achando que é um homem. Que nós, por exemplo, a gente não sabe notícias. Alguém tem que falar para nós que alguma notícia. A gente não vai saber. A gente não sabe o que está acontecendo por toda parte. Então, a gente limita a ação de Jesus. O outro ponto, né? 2 vezes as irmãs falam assim: se estiveras aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido. Se Jesus é onipresente, não importa qual que é o lugar que ele está, como Deus, ele está igualmente. Dizem que, inclusive, onipresença, ele está igualmente presente em todo lugar. Então, nós estamos aqui em Mossoró, nesse lugar aqui, Deus está aqui. Ele está no Rio de Janeiro, onde eu moro. Ele está em Cleveland, da minha cidade, lá dos Estados Unidos. Ele está na França, está no Japão, está na Austrália. Está em qualquer lugar com a mesma intensidade. Nesse momento, tem muitas pessoas que estão orando a Deus. E Deus está presente. Deus está agindo da mesma forma. Mas, na mente nossa, muitas vezes a gente limita, né? Jesus tem que estar aqui nesse lugar. Sabemos que ele está. Se ele estiver nesses outros lugares, não está aqui. Não é verdade. Mas a gente limita justamente essa parte de geografia. Então, Marta e Maria, por mais que eles conhecessem a Jesus, por mais que eles conviviam e sabiam o que Jesus podia fazer, estavam dizendo, não, de certa forma elas tinham a ideia e sabiam que Jesus tinha poder, e tem poder. Só que falam, não, já não esteve aqui, então perdeu essa chance. Então, limitando, como nós também fazemos, nós limitamos o poder de Deus, porque a gente não diz que Jesus é Deus, é Filho de Deus, onipresente. Então, tem limitação de tempo e de espaço. Outra coisa, Jesus recebeu essa notícia. Vamos imaginar que a gente recebe a notícia que algum familiar muito próximo, um amigo muito próximo, está doente. A tendência nossa é largar o que a gente está fazendo e ir lá. Quer dizer, vamos sair da nossa rotina, etc. Nós vamos lá, nós vamos atender. Mas aqui na palavra de Deus está dizendo aqui que Jesus ainda demorou 2 dias, no versículo 6, né? Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Imagina aqueles discípulos dizendo, bom, grande amigo Lázaro está doente e Jesus está aqui, não está nem aí, aparentemente não está nem aí para a situação, ainda demora para sair. Isso deve ter dado uma aflição. Não vai lá e curar o Lázaro, não vai atender, ele é o seu amigão, vai lá. No entanto, também estavam duvidando do poder de Jesus, o fato de ele ser Deus, ele ser onipresente. Certo? Agora também limitamos o poder de Deus. E aqui é um bom exemplo, né? Porque o que acontece? Os discípulos, inclusive, sabem que Lázaro está doente. Jesus fala, ele está dormindo, mas eu vou lá para acordar. E os discípulos falaram assim, ok, então tá bom, está dormindo, não tem problema. Quem está dormindo, a gente acorda e vive, então não é problema. Mas depois Jesus falou, não, mas ele morreu. Aí os discípulos ficaram assim um pouco perplexos. Quer dizer, ele morreu, já perdeu a chance, já não tem mais jeito. Quer dizer, enquanto a pessoa viva, e a nossa visão é isso, quando a gente está vivo tem chance, agora quando morreu,
não tem mais jeito. Agora, para Deus, esse não tem jeito não existe, porque Ele tem esse poder. Ele tem esse poder que Ele pode fazer tudo, Ele pode mudar as circunstâncias. Então, aqui, só para reforçar, assim, dizia depois, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, Senhor, se dorme, estará salvo. A Marta, inclusive, outro dia até nós falamos sobre Marta e Maria, e aquela ideia, Marta trabalhando, toda ocupada, e Maria contemplando aos pés de Jesus. Mas Marta tinha uma fé muito, muito forte aqui. E aí Jesus está no momento, vamos dizer, mais crítica aqui dessa passagem. Jesus diz: tira a pedra. E Marta fala: bom, Senhor, já cheira mal, tem 4 dias que ele está morto, não tem mais jeito, não tem mais jeito. E essa é a nossa visão, quando acontece assim, não tem mais jeito. Diante de um milagre, nós achamos que não tem jeito, mas nós estamos subestimando o poder de Deus. Não, e justamente Marta estava fazendo isso também. Outra coisa também, os discípulos falaram, Jesus falou: vamos para a Judéia. Aí os discípulos falam: você está louco, você está indo para lá, os judeus querem te apedrejar. Estão subestimando o poder de Jesus se proteger, porque Ele é o Senhor dos Senhores, é o próprio Deus. Nós limitamos o poder de Deus. Muitas vezes, quando nós buscamos, quando nós estamos diante de uma situação, oramos, esperando um milagre, mas no fundo, achando que nem Jesus vai dar jeito nisso. E não está correto isso, porque Ele é Deus. Ele não pode ser limitado pela nossa mente. Ele não pode ser limitado pelo tempo, pelo espaço e pelo que nós achamos que seja possível. Nós não falamos que para Deus não existe impossível. A palavra de Deus diz isso. Mas será que nós cremos isso no nosso coração? Será que realmente, diante de uma situação onde precisamos de um milagre, que a gente está pensando assim? E no nosso dia a dia não é assim. Quando a pessoa está desempregada e a gente vê a situação do Brasil hoje, a gente acha que não tem jeito, a economia está ruim, não tem ninguém que está contratando. Eu ouço isso muito no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro todo mundo sabe, com os problemas de violência, de governo corrupto e um monte de governadores na prisão, todo mundo achando que a economia do Rio não tem jeito. Então quem busca alguma coisa lá não vai conseguir. Mas nós estamos subestimando. Quando a gente leva para Deus, nós estamos subestimando. Se a gente pensa assim, se Deus apenas é o último recurso que a gente faz, então por que a gente deve orar? Nós temos que confiar, nós temos que aprender a confiar. Quando alguém está doente com a doença aparentemente incurável, os médicos estão dizendo que a pessoa está desenganada, né? Até hoje a Marlene estava contando uma situação de uma menina que estava desenganada, estava em coma. No entanto, Deus curou. Amém. Agora, se nós vamos acreditar na palavra do médico, ou nós vamos crer no poder de Deus? Então, nós temos até mesmo a conversão, né? A gente vai para fazer evangelização como a gente fez ontem, e se vê uma pessoa que aparentemente não tem jeito, está tão arraigada, tão longe do Senhor, e a gente prega a palavra de Deus, e muitas vezes a gente acha: essa pessoa não tem jeito, essa pessoa bloqueia. Muitas vezes se vai numa casa, a pessoa não quer nem receber. Estamos subestimando o poder de Deus, estamos subestimando. Quem sabe na frente, aquela palavra vai bater, vai entrar no coração. Nós não sabemos, mas nós não podemos subestimar a palavra de Deus. Não podemos subestimar o poder de Deus. Então, a gente está muitas vezes limitado, irmãos, com a nossa visão, achando que Jesus é homem apenas. Limitado, um homem sábio, um homem com poderes que a gente viu. No entanto, Ele não pode tudo. E a palavra de Deus está dizendo: Ele pode tudo. Ele pode mudar as circunstâncias. Ele pode fazer essas coisas. O tempo não é importante, porque Ele pode mudar o tempo. As circunstâncias não importam, porque Ele pode mudar as circunstâncias.
Agora, como é que Cristo age numa situação dessa aqui, né? A gente tem que entender como Deus, Ele está em controle da situação. Nós dizemos, Deus está no controle, e realmente está. A gente canta também, se Deus quiser, se não quiser, Ele continua sendo Deus, né? Então, Ele está, tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece no universo, está debaixo do controle de Deus. E, nesse caso aqui, a gente está vendo isso. Lázaro pode ter morrido fisicamente, mas nada impede que Deus não possa mudar as circunstâncias e levantá-lo, ressuscitá-lo, como de fato fez. Jesus não estava presente quando ele faleceu, mas isso não importa, porque para Deus está em todo lugar, tudo pode, nada é impossível. Então, para ele, a cronologia não importa, se veio antes, se veio depois, quando acontece. Ele até deixou na sua sabedoria, Lázaro morreu para que o povo pudesse crer nele, para que pudesse ver. Ele até falou, ainda bem que eu não estive aqui, né, falando para os discípulos, porque aí, se eu estivesse aqui, talvez vocês crescem um pouco menos naquilo que posso fazer. Mas quando ele não está, quando as coisas acontecem sem explicação, e eu acredito que a grande maioria aqui já teve experiência com alguém ou alguma situação de forma milagrosa, hein? Que a gente não sabe, houve solução. Agora, Deus é poderoso, Deus tem poder para fazer infinitamente mais. A gente está falando sobre isso. Qual é a motivação? Muitas vezes nós queremos pensar como Deus. Quer dizer, alguém merece ser alguma coisa, mas na verdade quem é soberano é Deus. Nós muitas vezes, né, a gente ouve infelizmente hoje no meio evangélico pessoas que querem determinar milagres, querem determinar a ação de Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que realmente reconhecer que Ele é o Senhor. Se nós cantamos que nós cremos que Ele é o nosso Senhor e nós somos os servos, nós temos mais é que obedecer, não determinar. Nós não somos mais importantes, nós temos que nos colocar no lugar dele. E quem traz a solução, de uma forma muitas vezes inesperada, é Ele. Lembrando que Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Agora, é interessante nessa passagem, e eu recomendo que os irmãos leiam essa passagem, que quando eu li, tem tanta coisa, a gente está só pegando uma parte aqui, né? Mas a gente vê a humanidade também de Cristo aqui, né? Como o pastor está falando, né? Ele é Deus, plenamente Deus, mas plenamente homem. E aquele versículo mais curto da Bíblia, né? Acho que é a mais curta, né? Jesus chorou. A gente vê a compaixão, a gente vê o amor profundo que Jesus tem para cada um de nós. Não somente aqui esse exemplo dessa família que era muito íntima, né? A gente sabe, quando a gente tem amigo íntimo, a gente tem um sentimento mais forte, a gente se preocupa mesmo, né? Profundamente. Mas a compaixão, a preocupação de Jesus é muito maior. A gente tem que entender também, irmãos, que não é só essa famíliazinha que era íntimo de Deus, mas todo aquele que abre o coração a Jesus, todo aquele que se aproxima de Jesus, tem essa possibilidade. Nós convidamos Jesus para entrar no coração, o Espírito Santo passa a habitar em nós, então nós temos essa intimidade. É claro que essa intimidade se desenvolva mais, né? Assim como a própria amizade, à medida que a gente conhece pessoas, convive com eles, a gente aumenta essa intimidade. É importante que a gente tenha essa intimidade, que a gente não precisa, como o pessoal lá, ir através das irmãs de Lázaro, mas que nós podemos e devemos chegar diretamente a Jesus. Então Jesus é plenamente humano, porque Ele sabe a nossa dor. Ele sabia a dor, né? A própria Maria, aos pés de Jesus, chorando, angustiada, porque o seu irmão tinha morrido, e lamentando porque Jesus não estivesse ali naquele momento. No entanto, Jesus conhece a nossa dor, Ele conhece o nosso sofrimento, e Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Bom, então, a gente sabe como Jesus agiu aqui, mas como que a gente deve agir então?
qual deve ser a nossa atitude perante os milagres. Se nós cremos que Deus pode fazer milagres, que Deus pode trazer solução, que a oração vale a pena, que por mais que Jesus sabe tudo aquilo que está no nosso coração, é dono do tempo, dono da história, mas Ele quer que nós nos aproximemos a Ele. Ele quer que nós sejamos íntimos dEle, para que realmente a gente confie cada vez mais. Uma coisa que é importante, nós precisamos ter uma ação, uma atitude. Nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Marta, por mais que as pessoas às vezes criticam, Marta foi ao encontro de Jesus, né? Ela saiu da casa e foi ao encontro e falou o que estava acontecendo. Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Então a gente tem que ter uma atitude de buscar sinceramente a Jesus em situações assim. Então é pela oração, pela leitura e a meditação da palavra, buscando cada vez mais comunhão com Deus. Nós também temos que ter fé. A gente vê muitas vezes, aliás, praticamente em todos os milagres de Jesus, era preciso fé, era preciso confiança. E muitas vezes a pessoa que era curada, ou libertada, ou a alimentação da multidão, tanta coisa que aconteceu, foi através da fé. E a gente vê as atitudes de Marta e Maria, dizendo que tu és o Cristo, que meu irmão há de ressurgir no último dia, que tu és o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Nós temos que mostrar fé. Não adianta a gente orar a Deus, como muitas pessoas às vezes fazem, vamos tentar todo lado aqui, né? Vamos orar, vamos torcer, vamos fazer simpatias, como muitas pessoas fazem. Se realmente cremos, nós temos que exercitar a nossa fé, porque assim nós vamos ver, né? Jesus fala, se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu não creres, não verás a glória de Deus. Então é muito importante essa causa e efeito que temos. Nós temos que clamar a Deus, como Maria estava angustiada, chorando, realmente angustiada, mas sabia a quem se dirigir. Se nós estamos nessa situação, nós devemos clamar a Deus. Se está apertando, clamar a Deus, né? Diz assim, ora, porque melhora, né? Mas se está apertando, vamos levar as nossas angústias, vamos levar as nossas preocupações até Deus. A obediência, né? Jesus falou para chamar Maria, né? Marta comunicou a Maria, o mestre chama, e imediatamente Maria se levantou e foi. Obedecer. Nós precisamos obedecer à vontade de Deus. Ele é Senhor. Se Ele é Senhor e nós somos servos, nós temos que obedecer, buscar essa vontade e obedecer. E finalmente, entregar confiança, entregar a situação, entregar o problema a Deus. Porque nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes para nós não parece ser agradável, não parece ser perfeito ou boa, mas pela palavra sabemos disso. Então, se nós quisermos experimentar milagres na nossa vida, se nós queremos ver a glória de Deus, precisamos ter essa atitude. Não limitar Jesus a um homem, mas reconhecer que Ele é Deus, que Ele é tudo pode, que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas mesmo sendo Deus, e plenamente Deus, é plenamente humano, Ele conhece a nossa condição, Ele conhece a nossa angústia, Ele conhece a dor que nós estamos sentindo, e Ele é capaz de realizar o milagre. Nós não podemos ordenar milagre, mas nós podemos confiar que Deus sabe o que nós precisamos, e Ele pode fazer o que nós não imaginamos. Que isso fique assim, que nós vimos esse grande milagre, o maior de todos, né, de trazer de volta a vida, que a gente encara isso. E nós vamos ver a glória de Deus agindo na nossa vida, na vida dos nossos queridos, nas situações da vida.
Vamos orar mais uma vez para que o Senhor implante essa certeza no nosso coração. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome pela Tua palavra que nos falou nesta noite. Senhor, aumente a nossa fé, que muitas vezes é pequena, Senhor. Muitas vezes nós queremos limitar o que Tu podes fazer, mas queremos confiar que Tu tudo podes. E toda a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ajude-nos a crer cada vez mais. E assim nós vamos ver milagres na nossa vida, para a honra e glória do Teu nome. Abençoa esse povo aqui, que todos nós saiamos com essa certeza da Tua divindade plena, mas também da Tua humanidade plena. O nosso Senhor e nosso Salvador. Em Teu nome, Jesus, nós oramos. Amém.